E aí, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Antes da gente começar, irei dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, o seu livro de história e o seu caderno. Ok? Nós iremos dar continuidade à aula passada, né? O ciclo da mineração no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a revolta de Beckman, né? Foi uma rebelião que aconteceu no ano de 1684, com uma reação dos proprietários rurais do Maranhão aos abusos que estavam sendo cometidos pela coroa portuguesa. Esse conflito entre colonos ocorreu no norte do Brasil, mais precisamente na área que corresponde ao Maranhão, no século XVII. Desde 1621, a dinastia filipina havia criado o estado do Maranhão, diretamente vinculado ao estado português, do qual faziam parte Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e o Amazonas. Os líderes dessa revolta foram Manuel Beckham, Thomas Beckham e Jorge Sampaio, e as classes sociais participantes foram os comerciantes, os religiosos e os donos de terra. As causas da revolta de Beckman foi a região não era a mais próspera do espaço colonial. Pelo contrário, era marcada pela relativa pobreza dos colonos. Dentre as atividades econômicas desenvolvidas se encontrava a lavoura de cana, a pecuária, o cultivo do tabaco e o extrativismo vegetal. Tais atividades eram realizadas em pequena escala, repercutindo na situação de pobreza de seus habitantes. Estes com poucos recursos, encontravam na escravização dos indígenas uma possibilidade de ganho e logo entraram em confronto com os padres jesuítas, que realizavam seus aldeamentos e ensinavam a fé cristã aos nativos. Os missionários se colocaram em defesa dos nativos, cobrando da coroa uma atuação mais enérgica ao que dominavam abusos dos colonos, atentados contra o gentio convertido à fé cristã. É importante observar que os jesuítas, ao organizarem as missões, catequizavam os índios, mas utilizavam o trabalho e o conhecimento dos povos indígenas para coletar as chamadas drogas do sertão. A partir da liderança dos irmãos Beckham, ou de forma aportuguesada, Beckman, Manuel e Tomás, senhores de engenho da região, eclodiu uma guerra com a tomada do armazém da companhia e ataques aos aldeamentos jesuíticos. As autoridades portuguesas foram presas e religiosos foram expulsos. Seu principal objetivo foi o fim do monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão, para que só assim se estabelecesse uma relação comercial justa entre produtores, vendedores e compradores. Manuel Beckman, ele enviou seu irmão Tomás Beckman para Portugal para negociar com a corte, mas ele foi preso ao desembarcar e enviado de volta ao Maranhão. Ao seu retorno, trouxe consigo um novo governador para a região, Gomes Freire Andrade, que foi enviado ao Brasil pela coroa com a intenção de restabelecer a ordem local, e não houve resistência da população. Como ato de Gomes Freire, o novo governador, os políticos que haviam sido depostos na revolta tiveram seus cargos restituídos, os envolvidos na revolta foram caçados, presos e julgados. A respeito dos irmãos Beckman, Manuel foi condenado à força em 1685 por ter liderado o movimento. Seu irmão Thomas foi condenado ao desterro, ou seja, foi expulso da sua terra. Os demais participantes e apoiadores da revolta também não foram deixados de lado, foram investigados, julgados e tiveram a pena de prisão perpétua. A companhia foi desfeita. No entanto, os missionários continuaram com suas atividades na região garantidas pela coroa. Só adiante, na administração pombalina, que foi de 1750 a 1777, houve uma sistemática perseguição metropolitana aos religiosos.
Manuel Beckmann, ele foi um dos líderes do movimento maranhense de colonos contra a exploração da Companhia Privilegiada de Comércio do Maranhão e a presença jesuítica na região. Ok, galera? A nossa aula foi somente até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mas se vocês quiserem rever a nossa aula, é só acessar o site www.escolapequenospaços.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postada as atividades de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.